Há uma voz me chamando debaixo do piso, disse o menino. Quando cavaram, descobriram algo repugnante. Caio se encolhia no canto do quarto, os olhos arregalados de medo. Pela terceira vez naquela semana, ele ouviu aquele som, uma voz fraca vinda debaixo do assoalho da sala de estar. Caio. Caio. Dessa vez ele não gritou como nas anteriores, mas os lábios tremiam. Achou que fosse sonho, imaginação, alguma brincadeira estranha. Mas não. A voz era clara, suplicante, sussurrada e seca. Parecia alguém deixado por muito tempo no escuro, desesperado por alguém que o salvasse. Caio saiu correndo do quarto, os pés descalços batendo no piso gelado, atravessando o corredor em direção ao quarto da mãe. Mãe! Mãe! Ele bateu na porta, ofegante. Clara abriu com o rosto sonolento, o cabelo castanho todo bagunçado, a voz cansada de Caio. O que foi agora, filho? Tem uma voz me chamando debaixo do chão, é de um homem, escuta, mãe, é de verdade. Caio agarrou a mão da mãe, os olhos cheios de lágrimas. Clara suspirou. De novo com esse pesadelo? Filho, já te falei, para de assistir esses vídeos de terror na internet. Eu não assisti, mãe. Eu ouvi de verdade. Lúcia, a irmã mais velha de Caio, colocou a cabeça para fora do quarto. Mãe, deixa que eu fico com ele. Amanhã a senhora tem que trabalhar cedo. Clara assentiu, exausta, e colocou a mão na testa de Caio. Você não está com febre, mas amanhã pode faltar à escola, tá bom? Fique em casa descansando, e por favor, sem essas coisas de susto. O menino não disse mais nada, apenas voltou em silêncio para o quarto, mas seu pequeno coração ainda batia descompassado no peito. Lúcia observava o irmão em silêncio. Nos últimos dias, ela também sentia uma inquietação. Uma vez, enquanto lia na sala, ouviu rangidos vindo debaixo do assoalho, um som estranho, como unhas raspando na madeira. Quando encostou o ouvido no chão, por curiosidade, um gemido baixo fez com que se levantasse num pulo. Não contou a ninguém, achando que era coisa da cabeça dela. Mas vendo Caio tão apavorado com frequência, a dúvida dentro dela só aumentava. Na manhã seguinte, Clara tirou uma folga para levar Caio ao psicólogo no centro de saúde da cidade de Campos do Jordão. O médico se chamava Sérgio Ribeiro, um homem de cerca de 50 anos, voz suave e calma. Após conversar em particular com Caio por um tempo, ele saiu da sala com uma expressão pensativa. O garoto não apresenta sinais de psicose nem alucinações. Pode estar passando por um leve trauma devido à pressão escolar ou alguma mudança recente no ambiente. Ele disse, tamborilando a caneta na mesa. Mas, e a gente nem se mudou, e Clara disse, surpresa. Alguém novo passou a morar com vocês? Ou perderam alguém próximo ultimamente? O doutor Sérgio perguntou. Clara pensou por um momento e respondeu devagar, recentemente meu sobrinho Henrique, primo do Caio, desapareceu. Já faz uns 4 meses. Mas a família toda acha que ele fugiu para jogar videogame ou seguir os amigos por aí. Era um jovem meio rebelde, não era tão próximo do Caio. O médico apenas assentiu. Mesmo assim, as crianças são sensíveis. Não devemos ignorar nada. Lúcia foi buscar o irmão. Olhou para a mãe e disse suavemente, mãe, eu também já ouvi sons vindos do chão da sala. Clara virou-se bruscamente, você também está com essas ideias doidas? Não é isso, eu tô falando sério. Clara ficou em silêncio. Dentro dela, uma rachadura de dúvida começava a se abrir. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Lúcia pegou o celular escondida, ativou o modo de gravação e o colocou no chão da sala, exatamente onde Caio dizia ouvir a voz. Na manhã seguinte, ela reproduziu a gravação. Seu coração disparou ao escutar um gemido fraco e prolongado, trêmulo, claramente humano. Não podia ser engano. Correu até a mãe, empurrou o celular na mão dela, escuta, mãe, não é imaginação minha. Clara permaneceu em silêncio, o rosto pálido. Depois de alguns segundos, parou a gravação e afundou no sofá. Pode ser só barulho dos canos velhos da casa, disse Clara, a voz fraca, sem convicção.
Canos que sabem o nome do Caio, mãe? Lúcia retrucou. O ar dentro da casa ficou pesado. Rodrigo, o novo marido de Clara e padrasto de Caio, foi o único que parecia não se importar com a inquietação que se espalhava. Essas crianças estão todas estragadas com a internet. Vivendo em fantasia. Resmungou, e saiu de casa ao entardecer como de costume. Clara observou, preocupada, mas não disse nada. Na quinta noite seguida, Caio acordou no meio da madrugada, suando muito, gritando: "Mãe!" Ele me chamou de novo. Ele tá chorando debaixo do chão. Disse que tá com frio. Clara o abraçou nos braços, o coração acelerado. Lúcia estava na porta do quarto, as mãos apertadas com força. Olhou para a mãe e, pela primeira vez, falou o que guardava há meses. "Mãe, o Henrique não fugiu coisa nenhuma. Eu vi ele brigando com o tio Rodrigo 3 vezes na garagem. Uma vez, eu ouvi ele dizer: eu vou contar tudo pra mãe dos meninos e pra polícia, não tenho medo de você." E depois disso, ele sumiu. Clara ficou paralisada. Por que só está me contando isso agora? Ela sussurrou, os lábios lívidos. Eu achei que era só uma briga boba, mas agora eu tô com medo de verdade. Caio se agarrava ao pescoço da mãe, chorando. Clara já não conseguia se manter de pé. Sentia que havia algo muito sombrio rastejando sob aquele chão em que pisavam todos os dias, algo que não era apenas uma voz, mas um pedido de socorro enterrado. Na manhã seguinte, Clara ligou para Dona Cecília, a vizinha idosa que morava sozinha em frente à casa deles. Era uma senhora de longa data no bairro, conhecida por ser direta, mas bondosa. "Dona Cecília, a senhora ouviu algo estranho à noite?" Clara perguntou. A velha franziu a testa. "De meu cachorro ficou latindo feito louco umas 3, 4 da manhã, olhando fixamente para sua casa, rosnando, com os pelos arrepiados. Achei que ele tivesse com raiva. Mas, agora que você pergunta, estou me arrepiando toda." Clara agradeceu e ligou imediatamente para um homem chamado Mateus, pedreiro que havia consertado o telhado da casa da mãe dela 3 anos atrás. Mateus era de Campinas, de meia idade, conhecido por ser cuidadoso e confiável. Quando ouviu Clara contar sobre os sons vindos do chão, ele ficou em silêncio e então disse: "Estarei aí ainda hoje à tarde." Lúcia, que ouvia atrás da mãe, sentia o peito apertado. Caio ainda estava abatido, faltou à escola, deitado abraçado ao travesseiro de pelúcia, os olhos atentos para o teto como se temesse que alguém o observasse do lado de baixo. A casa, antes acolhedora e tranquila, agora parecia ter uma camada fina separando a realidade da escuridão, onde alguma alma perdida sussurrava, esperando ser ouvida. Naquela tarde, Mateus chegou pontualmente. Vestia um casaco de couro surrado, carregando uma bolsa com ferramentas, de martelo de madeira a medidor de vibração e lanterna de alta potência. Clara abriu a porta com uma expressão de alívio e tensão. Lúcia estava logo atrás da mãe, o olhar tenso. Caio continuava no sofá, abraçado ao ursinho de pelúcia como se fosse um talismã protetor. Mateus pôs a bolsa no chão, olhou ao redor da sala e perguntou: "O som vem exatamente de onde?" Clara apontou para o centro da sala, onde ficava uma mesinha de café. Lúcia se aproximou e disse em voz baixa: "É aqui." Muitas vezes ouvi como se alguém batesse por baixo. Mateus franziu o senho, se ajoelhou e deu algumas batidinhas no piso de cerâmica. Encostou o ouvido, ficou em silêncio. Depois pegou o medidor de vazios da bolsa e começou a checar área por área. A cada batida, o aparelho apitava levemente e se calava. Mas ao chegar perto de um canto da parede, o som se tornou estranhamente oco. "O que tem embaixo daqui?" Mateus perguntou. "Deve ser só o espaço das tubulações", Clara respondeu, sem muita certeza. Mateus cuidadosamente arrancou uma das lajotas do local indicado. Quando a cerâmica se quebrou, um cheiro estranho, sutil mas muito nítido, tomou conta do ambiente. Não era apenas mofo, era um odor de decomposição, forte, metálico, que fez Clara e Lúcia taparem o nariz imediatamente. "Santo Deus", Mateus murmurou, franzindo a testa.
Ele iluminou a abertura com uma lanterna e viu uma fina camada de cimento cobrindo uma área escura e profunda. A luz fraca dava para perceber que o reboco era mais recente do que o restante do piso. Tem algo selado aqui embaixo, Mateus disse, a voz grave. E não é uma obra comum. As mãos de Clara começaram a tremer. O senhor pode abrir para ver o que tem? Vou precisar de equipamento de proteção. Pode ter gás tóxico acumulado. E, sinceramente, é melhor chamar a polícia. Lúcia deu um passo para trás, o rosto pálido. Caio se levantou do sofá num salto, os olhos marejados. Tem alguém lá embaixo, não tem? Perguntou, a voz trêmula. Tem uma voz chamando. Mateus olhou para o menino, depois voltou-se para Clara e a senhora disse que ele ouve uma voz? Clara assentiu lentamente. Não é invenção. Eu trabalhei numa casa antiga perto de Ouro Preto. Aconteceu algo parecido. No fim, descobriram que uma pessoa tinha sido trancada dentro de uma parede. Mateus se levantou, recolheu as ferramentas. Vou voltar amanhã de manhã com o equipamento certo. Mas esta noite é melhor a senhora levar as crianças para a casa de algum parente ou vizinho. Clara mordeu o lábio, os olhos fixos no chão. Lúcia sussurrou, mãe, será que a gente não devia chamar a polícia? Ainda não. Só quando tivermos certeza. Clara respondeu, mas sua mão já tremia visivelmente. Naquela noite, Clara levou Caio e Lúcia para passar a noite na casa de Dona Cecília. A senhora abriu a porta com ar curioso. O que houve agora? Será que a senhora deixa as crianças dormirem aqui hoje? Preciso resolver uma coisa no chão da sala, Clara respondeu, de forma direta. Cecília olhou para os olhos assustados de Caio e assentiu. Pode deixar. Aqui é seguro. Lúcia segurou a mão do irmão, tentando confortá-lo. Amanhã eu volto para ver o que aconteceu e te conto tudo, tá? Caio balançou a cabeça afirmativamente, mas seus olhos ainda estavam fixos com medo na casa do outro lado da rua. Na manhã seguinte, Mateus voltou, desta vez trazendo luvas de borracha, máscara com filtro de ar e uma máquina de corte especializada. Clara estava ao lado, as mãos apertadas. Rodrigo não estava em casa, dissera que precisaria ir ao antigo depósito de madeira buscar uns documentos. Clara nem se deu ao trabalho de perguntar mais. Mateus começou a cortar o piso ao redor da área suspeita. O barulho da máquina era agudo e metálico, fazendo Clara tapar os ouvidos. Quando as peças de cerâmica foram sendo retiradas, uma nuvem fina de poeira subiu, pairando no ar. Depois de cerca de 20 minutos, Mateus parou. Tem uma tampa de alçapão aqui. Ele apontou para uma placa fina de metal embutida no chão. Mateus usou um pé de cabra para forçar a abertura. Um estalo seco ecoou. A tampa foi levantada ligeiramente, e no mesmo instante, um fedor intenso escapou do buraco, fazendo Clara engasgar e recuar alguns passos. Mas que diabos é isso? Mateus murmurou, a voz presa. Debaixo da tampa havia um espaço retangular de pouco mais de 1 m² e cerca de 1,5 m de profundidade. As paredes de concreto mostravam marcas de mãos, como se alguém tivesse batido nelas repetidamente. Um paninho de criança velho, sujo de terra, estava jogado no canto. Mateus pegou um objeto pequeno, era uma colher infantil, com o nome Henrique gravado. Clara ficou paralisada. Não, não pode ser, ela sussurrou. Lúcia, que acabava de chegar, olhou lá dentro, tapando a boca com a mão. Essa é a colher do Henrique, mãe. Mateus se agachou e balançou a cabeça, alguém foi mantido aqui dentro. E não faz tanto tempo assim. O cimento nas bordas ainda está úmido. Clara imediatamente pegou o celular, as mãos trêmulas ao discar. Delegacia de Campos do Jordão, bom dia. Eu acho que encontramos um tipo de cativeiro na minha casa. Cerca de 1 hora depois, 2 viaturas policiais chegaram. A equipe de perícia isolou a área. O responsável era um oficial de cabelo grisalho chamado Rafael, por volta dos 60 anos. Ele estava acompanhado de uma assistente jovem chamada Laura Rocha.
Quando a senhora descobriu esse alçapão? Laura perguntou, anotando rapidamente. Hoje de manhã. Graças ao pedreiro. Clara respondeu. Mateus assentiu, meu nome é Mateus Almeida, eu que encontrei o compartimento. Rafael se aproximou, abaixando-se para olhar com mais atenção. Meu Deus! Todos da equipe colocaram trajes de proteção para descer e examinar com mais detalhes. Dentro do buraco, a perícia encontrou pedaços de tecido com manchas de sangue seco, uma unha quebrada, alguns fios de cabelo e marcas de arranhões. Parece que alguém foi mantido aqui tentando sair em vão, Laura falou em voz baixa. Rafael suspirou, balançando a cabeça, vamos precisar de exame de DNA. Suspeito que seja um caso de desaparecimento com agravantes. Clara desabou no sofá, as mãos na cabeça. Lúcia sentou ao lado, segurando firme a mão da mãe. Ele não fugiu, ele foi trancado aqui, de verdade, Lúcia chorava. Rafael olhou para a mãe e filha, o olhar suavizado. Preciso que me conte tudo o que sabe sobre o desaparecimento do Henrique. Quem foi a última pessoa a vê-lo? Clara não conseguia falar. Um nome surgiu em sua mente como uma lâmina cortando a consciência, Rodrigo. Lúcia virou-se para a mãe e sussurrou, o padrasto, ele sempre trancava a garagem, sempre deixava o escritório fechado e eu vi sangue na manga da camisa dele uma vez. Mateus, ouvindo aquilo, deu alguns passos para trás em silêncio, o olhar desconfiado voltado para o corredor. Naquela noite, Caio teve outro sonho. Estava sentado na sala, completamente vazia, envolta em sombras. Do assoalho, uma voz ressurgiu, já não clara como antes, mas rouca e entrecortada. N, não deixe ele. Caio acordou gritando, sentando-se no colo de Dona Cecília. Calma, meu filho, a senhora disse, acariciando suas costas. Caio balançou a cabeça, e eu vi ele, preso, sem conseguir respirar, eu ouvi as unhas dele raspando o chão. Dona Cecília se arrepiou e abraçou o menino com força. Ela sabia, naquele momento, que aquilo não era apenas um acidente, era uma tragédia escondida por tempo demais. Do lado de fora, Mateus fumava um cigarro enquanto a equipe de perícia continuava coletando provas. O policial Rafael saiu da casa, a expressão séria. Retirou a máscara e olhou para Mateus. Vamos enviar as amostras para análise ainda hoje. É muito provável que este seja o local de um crime grave. Mateus assentiu lentamente. Nunca vi algo tão assustador. Há marcas de unhas, arranhões no concreto, como se alguém tivesse tentado cavar a saída com as próprias mãos. Clara permanecia imóvel à mesa de jantar, segurando um copo d'água que não bebia, o olhar perdido. Estava em estado de choque desde que percebeu que tudo o que Caio dizia não era imaginação. Lúcia sentava ao lado, o olhar vazio, mas segurava firme a mão da mãe. A porta se abriu de repente. Rodrigo entrou, com uma pasta de arquivos do depósito de madeira na mão, e franziu a testa ao ver os policiais. O que está acontecendo aqui? Rafael se virou, o olhar atento. O senhor é Rodrigo, correto? Sou o inspetor Rafael Mendes. Estamos investigando um compartimento subterrâneo encontrado nesta casa. Rodrigo congelou por um segundo, depois franziu a testa. Compartimento subterrâneo? Que história é essa? Debaixo do piso da sala de estar, respondeu Rafael, sem tirar os olhos dele. Rodrigo deu uma risada seca. Mais uma alucinação? Ultimamente essas crianças andam com delírios coletivos. Lúcia levantou-se de repente, furiosa, lá embaixo tem sangue, cabelo humano, unha. Isso não é imaginação. Rodrigo franziu mais o senho, olhando para Clara. Você deixou mesmo a polícia cavar o chão da nossa casa por causa de uns barulhinhos? Clara não respondeu. Já não tinha forças para falar. Rafael se aproximou, firme, senhor Rodrigo, preciso convidá-lo a comparecer à delegacia para prestar depoimento sobre o desaparecimento de Henrique. O senhor foi a última pessoa registrada em contato com ele. Rodrigo empalideceu. Estão me acusando? Eu sou apenas o padrasto do menino, não tenho nada a ver com isso.
Rafael puxou um caderno de anotações. Senhor, os registros indicam que o senhor já teve antecedentes por desvio de materiais no depósito São Pedro, confere? Rodrigo cerrou os dentes. Fui absolvido. Não havia provas. Lúcia interveio, viu Henrique ameaçou denunciar o senhor. Eu ouvi ele dizendo isso. Rodrigo virou-se para a menina, os olhos em chamas, você não sabe de nada, sua pestinha. Clara se levantou de súbito, a voz trêmula, chega. Já me calei demais. A partir de agora, não protejo mais ninguém. Rodrigo respirou fundo, os olhos avermelhados, e jogou a pasta sobre a mesa. Façam o que quiserem. Se não tem mais nada a dizer, vou para meu escritório. Rafael sinalizou para 2 policiais. Fiquem de olho nele. Qualquer comportamento suspeito deve ser registrado. Naquela tarde, Mateus voltou acompanhado de um assistente jovem chamado Gustavo, que aprendia com ele desde os tempos de Campinas. Eles pediram permissão para verificar o piso nos fundos da sala de estar. Mateus falou baixinho com Clara. É possível que esse alçapão esteja ligado a um sistema antigo, tipo depósito secreto da época colonial. Casas antigas em Campos do Jordão costumam ter passagens subterrâneas desconhecidas até pelos donos. Clara assentiu, autorizando a continuação. Mateus utilizou um equipamento de ondas sonoras para verificar a ressonância entre as camadas do chão. Em um canto a oeste, a poucos passos do alçapão, o som ressoava de forma incomum. Mateus marcou o ponto e começou a remover o revestimento. Dessa vez, em vez de um buraco, eles encontraram uma abertura de ventilação selada com concreto. Ao removerem o reboco, um ar mofado escapou com um odor terrível. Gustavo tossiu forte, cobrindo o rosto com um pano. Cuidado! Pode haver algum animal morto aí dentro. Mateus gritou. Eles iluminaram o interior com lanternas. Um túnel de concreto se estendia, com teto baixo, não chegava a 1 metro de altura. Nas paredes, havia marcas parecidas com rabiscos feitos com sangue seco. Gustavo sussurrou, tio, olha essa parede, tem algo escrito. Mateus apontou a lanterna, a voz falhando, está escrito o socorro. Clara ouviu, os olhos se arregalaram, e ela murmurou, meu Deus. Mateus se virou, recomendo interromper tudo. Isso é evidência importante. A polícia precisa assumir daqui. Rafael retornou com Laura Rocha e uma equipe de peritos. Eles introduziram equipamentos para examinar o novo túnel. Laura iluminou a parede, tirou fotos de cada detalhe e murmurou, senhor, há marcas feitas com unhas. Uma parte da parede foi arranhada com algo metálico, talvez a ponta de uma colher. Há indícios claros de tentativa de sobrevivência prolongada, concluiu Rafael. Clara estava encostada na parede, os olhos marejados. Lúcia sussurrou, mãe, será que o Henrique ainda pode estar vivo? Clara olhou para a filha, a voz embargada, eu não sei. Mas eu rezo, se Deus ainda estiver nos ouvindo, que ele esteja vivo. Rafael sentou-se no degrau da porta, pegou o celular, preciso de um mandado para vasculhar toda a casa. Incluindo a garagem, o escritório do Rodrigo e o sótão. Ao entardecer, uma nova equipe técnica chegou para ajudar. Eles investigaram a garagem e encontraram, sob a caixa de ferramentas, uma rachadura mal remendada no piso. Dentro, havia uma luva com sangue seco e um cartão de estudante com o nome Henrique Silveira. Clara reconheceu imediatamente o cartão. É o crachá dele, fui eu mesma quem entregou no dia em que ele desapareceu. Lúcia abraçou a mãe, chorando sem conseguir conter as lágrimas. Mateus ficou ao lado, em silêncio. Rodrigo saiu da casa bem na hora em que a polícia lacrava a garagem, e gritou. O que vocês estão fazendo no meu espaço privado? Rafael se aproximou e ergueu o cartão de estudante. O senhor reconhece isto? Rodrigo ficou sem palavras. Olhou para o objeto como se fosse uma lâmina cravada no próprio peito. Não, eu não faço ideia. Então por que estava na sua garagem? Laura questionou. Alguém deve ter colocado ali. Rodrigo gritou.
A voz de Rafael ficou fria. Senhor Rodrigo, a partir deste momento, o senhor está detido para investigação. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor em tribunal. Rodrigo tentou resistir, mas foi imobilizado por 2 policiais. Clara abraçou Caio, que havia acabado de chegar com Dona Cecília, as lágrimas escorrendo sem parar. Meu filho, me perdoa. A mãe não acreditou em você, eu errei. Caio deitou a cabeça no ombro da mãe, soluçando. Eu não quero mais ouvir aquela voz, mãe, era assustadora demais. Naquela noite, a casa foi completamente isolada. As equipes de investigação instalaram câmeras, luzes potentes e uma tenda improvisada para análise de amostras no local. Rafael estava dentro do carro, folheando os arquivos antigos sobre o desaparecimento de Henrique. Laura entrou com um envelope contendo uma amostra de cabelo retirada do alçapão. A análise preliminar indica compatibilidade com o DNA de Henrique, com base no prontuário odontológico da escola antiga. Rafael assentiu, o olhar pesado. Precisamos encontrar esse garoto. Vivo ou não vivo. Mateus estava do lado de fora, na varanda, olhando para o céu noturno de Campos do Jordão. Permaneceu em silêncio. Algo o atormentava, não apenas o medo, mas a sensação de impotência diante de algo que nunca deveria ter sido enterrado. Dentro da tenda montada no jardim da casa de Clara, a luz branca brilhava intensamente sobre as bandejas de inox com evidências. Rafael estava diante de um painel de anotações, ao lado de Laura Rocha, que registrava os resultados de cada amostra coletada no alçapão. Exame rápido do sangue seco no pano indica o mesmo tipo sanguíneo de Henrique, mas aguardamos confirmação oficial do Centro de DNA de Campos do Jordão, disse Laura. Rafael assentiu e apontou para a amostra de cabelo em um pequeno saco plástico. E sobre o cabelo? O comprimento é compatível com adolescente do sexo masculino, cor castanho escuro. Já foi enviado ao laboratório. Os dados preliminares batem com o perfil do Henrique Silveira. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. O garoto pode realmente ter estado lá, ter sido mantido vivo debaixo da terra. Clara entrou na tenda com o rosto abatido. Lúcia vinha logo atrás, sem soltar a mão da mãe. Rafael os cumprimentou com um aceno de cabeça e então disse: coletamos evidências muito graves. Além de sangue e cabelo, encontramos também unha quebrada, arranhões nas paredes, sinais claros de tentativa de sobrevivência. E ele mostrou um objeto pequeno embalado num saco plástico, uma tira de tecido azul escuro, com sangue seco nas 2 pontas. Lúcia prendeu a respiração. Uma fita de amarrar as mãos. Clara baixou a cabeça, a voz trêmula, e a gente achava que ele tinha fugido. Mas, ninguém foge e deixa sangue e os próprios pertences para trás. Rafael respondeu com voz baixa, e sinto muito. Mas prometo que vamos descobrir a verdade. Na área do alçapão, os peritos examinavam cada centímetro com precisão. Mateus e Gustavo tinham permissão para observar de longe os rostos pesados de tensão. Uma especialista forense chamada Inês Gonçalves, enviada da cidade de Belo Horizonte, liderava a análise da cena. Há evidências de detenção prolongada. As paredes de concreto têm arranhões profundos, compatíveis com o uso de objeto duro como colher, ou até mesmo unhas, anotava Inês. Um outro oficial lhe entregou uma nova embalagem com prova material, um pedaço de papel amarelado, com manchas de tinta desbotada. Achamos na fenda entre 2 tijolos da parede do alçapão, disse ele. Inês abriu, leu, franziu a testa e entregou para Rafael. No papel, havia uma caligrafia infantil, tremida mais legível. Alguém me ouve? Eu sou Henrique. Não deixem ele saber que ainda estou vivo. Por favor. Rafael apertou o papel entre os dedos e olhou para o teto da tenda. O ambiente ficou em silêncio absoluto, pesado como chumbo. Clara leu a mensagem, caiu sentada na cadeira e chorou sem conseguir emitir som. Lúcia a abraçou com força, as lágrimas escorrendo sem controle. Enquanto isso, na sala de interrogatório da delegacia de Campos do Jordão, Rodrigo estava de braços cruzados, olhando fixamente para a parede branca. À sua frente estavam Laura e o oficial Diego Pereira, conhecido por sua firmeza.
Laura falou com suavidade. Senhor Rodrigo, deseja prestar esclarecimentos antes de apresentarmos as provas? Rodrigo deu um sorriso sarcástico. Não tenho nada a declarar. Aquela casa vive cheia de gente. Não sou o único que entra e sai. Diego bateu levemente a caneta sobre a mesa. Mas o senhor foi o último a ser visto conversando com Henrique. E os objetos dele foram encontrados em sua garagem. Coincidência, respondeu Rodrigo rapidamente. Coincidência o garoto escrever seu nome em um pedido de socorro escondido no tijolo? Laura mostrou a foto do bilhete. Rodrigo piscou, depois riu com desdém. Criança escreve qualquer coisa. Imaginam demais. Diego abaixou o tom e encarou Rodrigo nos olhos. Já vi tipos como o senhor. Não são criminosos profissionais, só covardes que perdem o controle quando algo sai errado. Vai falar agora, ou prefere esperar ser indiciado por cárcere privado e tentativa de homicídio? Rodrigo desviou o olhar, cerrando os lábios. Enquanto isso, Clara foi convidada a assinar o termo de reconhecimento dos objetos como pertencentes a Henrique. Ela tremia ao assinar, as mãos geladas. Lúcia perguntou baixinho: Mãe, e se ele ainda estiver vivo? Será que alguém o salvou e não contou para ninguém? Clara suspirou: Não tenho coragem de ter esperança, mas se Caio ouviu a voz dele, talvez, em algum lugar, ele ainda esteja. Naquele momento, Caio estava sentado no quintal da casa de Dona Cecília, desenhando com giz colorido sobre a terra. O garoto desenhava a figura de uma pessoa magra, com o braço estendido para cima, olhos grandes e pretos. Dona Cecília viu, arrepiou-se e perguntou: Caio, o que você está desenhando, meu filho? O moço lá embaixo. Ele chamava por mim. Mas agora não dá mais para escutar direito. Só vejo ele com a mão para cima, querendo subir. Dona Cecília apertou o terço contra o peito, murmurando: Santa Maria, proteja essa criança. No local da escavação, a equipe forense encontrou mais um fio de cabelo quebrado, que foi coletado como amostra adicional. Eles também passaram a vasculhar os dutos de ventilação entre o alçapão e o quintal, onde descobriram que a saída estava tampada com um pedaço de pano. Gustavo foi o primeiro a notar o detalhe. Ele chamou Mateus: Tio, tem algo obstruindo a saída. E o cheiro é estranho. Mateus subiu para verificar, franziu a testa. Não é cheiro de lixo. É cheiro de putrefação. Alguém deve ter entupido com pano para impedir que o cheiro se espalhasse. Será que foi o Rodrigo? Gustavo sussurrou. Mateus não respondeu. Apenas pegou o celular e tirou uma foto. Suspirou: Já trabalhei em muitas casas. Mas nunca vi algo assim. A imprensa começou a chegar. A TV local noticiava o caso como a Casa Assombrada de Campos do Jordão, provocando comoção pública. Imagens da tenda branca, da polícia e frases como "o menino ouviu vozes vindas do subsolo" se espalharam nas redes sociais. Um repórter chamado Aloísio Nascimento estava diante do portão, microfone na mão. Estamos aqui, em frente à casa número 17 da Rua das Rosas, onde a polícia descobriu um compartimento secreto suspeito de cárcere privado. O menino Caio, de 7 anos, foi o primeiro a ouvir os pedidos de socorro, e graças a isso, o caso veio à tona. Clara ouviu e virou o rosto. Lúcia, irritada, fechou a janela com força. Eles acham que isso é um filme. Rafael surgiu atrás delas, com voz baixa: Sinto muito. A imprensa é inevitável. Clara perguntou: Há alguma esperança, senhor? Enquanto houver alguém, há esperança, disse Rafael, e então tirou uma cópia de uma mensagem enviada de um número desconhecido há 3 meses. O conteúdo era curto: ouvi gemidos vindos debaixo da terra. Não sei se era uma pessoa ou um fantasma. Essa mensagem foi enviada para a Central de Denúncias de Ordem Pública. Mas na época, ninguém investigou. Só agora, revisando os registros, a encontramos. Clara sussurrou: Então, não foi só o Caio que ouviu, alguém mais já tinha ouvido antes. À noite, Rafael estava dentro do alçapão, olhando para a parede cinzenta com desenhos fracos feitos por uma criança. Com a mão, ele tocou suavemente a frase "O socorro",
como se tentasse compreender tudo o que Henrique havia passado. No teto do alçapão, ainda havia uma pequena saída de ventilação, por onde uma luz fraca se infiltrava. No coração de Rafael, pela primeira vez em todos os casos que já enfrentou, sentiu algo que ia além da lei, uma dor sem nome, sem sangue, sem corpo, mas profundamente perturbadora. Na pequena sala de reuniões da delegacia de Campos do Jordão, uma luz amarelada iluminava várias fotos espalhadas sobre a mesa, imagens da cena do crime, evidências coletadas, plantas da casa de Clara e, em destaque, fotos de Rodrigo aparecendo próximo às datas do desaparecimento de Henrique. Rafael estava na cabeceira, com Laura Rocha ao lado e um técnico de dados chamado André Cardoso. Rafael bateu levemente com a caneta na mesa. Temos alguma novidade? André ajustou os óculos e abriu o notebook. Comparei todas as imagens das câmeras de segurança da Rua das Rosas no período de 15 a 22 de junho, a semana em que a família relatou o desaparecimento do Henrique. Laura acrescentou: a família pensou que Henrique tinha fugido para jogar, então só notificaram o sumiço 2 semanas depois. Isso atrasou gravemente a investigação. André assentiu, clicou, e um vídeo apareceu na tela. Este é o dia 17 de junho, às 2h43 da manhã. Rodrigo, identificado pela placa do carro, dirige a caminhonete saindo da casa da Clara. Na caçamba, há uma caixa de madeira grande coberta com lona. Rafael estreitou os olhos. Essa caixa é grande o suficiente para caber uma pessoa? É, André respondeu com firmeza. E aqui está outro trecho. Às 3h15 da mesma madrugada, a câmera atrás do cemitério São Pedro, perto do antigo depósito de madeira, grava o mesmo veículo voltando, sem a caixa na caçamba. Laura soltou o ar. Ele levou alguma coisa no meio da noite. Rafael refletiu em voz baixa, e muito provavelmente era Henrique. No mesmo momento, na cela da delegacia, Rodrigo estava com a cabeça encostada na parede, rosto abatido. Um policial jovem chamado Luiz Torres entrou, entregando um dossiê. Dossiê atualizado. Contém imagens, testemunhos e provas físicas. Recomendo que pense bem antes que o advogado chegue. Rodrigo não respondeu. Mas os cantos dos lábios tremeram. Luiz saiu. Rodrigo olhou para a foto nítida dele ao lado da caixa de madeira, extraída da câmera de segurança. Seu peito subia e descia pesadamente. Murmurou. Era para tudo ter sido enterrado. Na casa de Clara, o clima ainda era tenso. Mesmo com Rodrigo preso, o medo persistia. Lúcia arrumava o quarto de Henrique, que estava fechado há meses. Cada objeto despertava lembranças fragmentadas. Ela abriu a gaveta da escrivaninha e encontrou um caderno antigo do primo. Entre as páginas, havia uma anotação que nunca tinha notado. O tio Rodrigo disse para eu não mexer no depósito de madeira antigo. Mas eu vi algo lá dentro, que não parecia certo. Lúcia correu até a sala e mostrou à mãe. Clara leu, o rosto empalideceu. Mãe, eu lembro, cerca de uma semana antes do Henrique desaparecer, ele disse que o tio tinha chamado ele para o depósito no meio da noite. A senhora lembra? Clara tentou puxar da memória. Acho que sim, até perguntei por que ele ia tão tarde, e ele só disse pé rapidinho. Lúcia pegou o celular e ligou para a polícia. Algumas horas depois, Rafael e a equipe de investigação chegaram ao depósito de madeira São Pedro, onde Rodrigo havia sido gerente. O local estava abandonado desde que ele foi afastado quase um ano antes. Havia tábuas empoeiradas, cheiro de mofo, fiação desorganizada. Laura entrou na antiga sala administrativa, iluminando gavetas e armários. Alguém voltou aqui depois que o depósito fechou? André, que verificava a porta dos fundos, exclamou: Senhor Rafael. Tem marcas de corte recentes na fechadura. Alguém entrou aqui faz pouco tempo. Rafael sacou a arma, fez sinal de silêncio. A equipe seguiu até a garagem dos fundos, onde a luz fraca entrava pelas frestas da janela quebrada. Sob uma lona coberta de poeira, encontraram pegadas fracas. Inês Gonçalves foi chamada. Ela se agachou e recolheu amostras do solo. Ainda está úmido. Alguém esteve aqui nos últimos dias.
Laura abriu uma caixa de madeira antiga. Dentro, havia cordas, um saco rasgado e, mais importante, um celular com a tela quebrada. André examinou o aparelho. Posso tentar recuperar os dados. Se for do Henrique. Rafael assentiu, leve para análise imediatamente. No dia seguinte, a equipe forense conseguiu extrair dados do celular. Um técnico imprimiu uma gravação automática de diário de voz usada pelo dono. Rafael e Laura ficaram em silêncio ao ouvir a gravação curta. Hoje o tio me chamou de novo pro depósito. Vi ele com uns sacos grandes, cheios de lascas de madeira, mas parecia ter algo dentro. Tive medo de perguntar. Ele me olhou como se fosse outra pessoa. Se algo acontecer comigo, quem ouvir isso, por favor, não confie no tio Rodrigo. Clara foi chamada para ouvir. Ela chorou alto. É ele, é a voz dele, ele já estava com medo antes e eu não percebi. Lúcia abraçou a mãe, as lágrimas escorrendo. Enquanto isso, na sala de interrogatório, Rodrigo permaneceu imóvel quando Rafael colocou o celular à sua frente. Recuperamos os dados. O senhor sabe de quem é esse aparelho? Rodrigo balançou a cabeça. É do Henrique. Ele gravou tudo. E deixou um diário. O senhor não pode mais negar, disse Rafael, sério. Rodrigo, de repente, deu uma risada seca. Eu só queria assustar ele. Ele descobriu que eu contrabandeava madeira. Pensei em trancá-lo por uns dias e depois soltar. Mas o quê? Rodrigo desabou, a voz rouca, mas eu não tive coragem de voltar, eu fiquei com medo, pensei que ele conseguiria sair sozinho. Rafael cerrou os punhos. Ele era uma criança. E o senhor o deixou apodrecer no escuro. Laura, de pé atrás, olhava para Rodrigo como se ele já não fosse mais humano. O senhor faz ideia do que encontramos quando abrimos o alçapão? Sangue, unhas, papel amassado, gemidos e um menino esquecido pela própria família. Rodrigo não disse mais nada. Apenas abaixou a cabeça. No dia seguinte, Rafael realizou uma coletiva de imprensa oficial. A imprensa lotava o pátio da delegacia de Campos do Jordão. Temos provas suficientes para indiciar Rodrigo Moreira por cárcere privado, lesão corporal grave contra menor de idade e ocultação de provas. Um repórter perguntou: o corpo da vítima foi encontrado? Rafael respondeu de forma direta: e ainda não conseguimos confirmar o estado de vida ou morte. Mas as buscas continuam. No meio da multidão, Caio se escondia atrás da mãe. Ele já não chorava, mas seus olhos continuavam perdidos. Lúcia se abaixou e segurou a mão do irmão. Você tá ouvindo alguma coisa? Caio balançou a cabeça. Não. Não tem mais som nenhum. Tá tudo silencioso, como se ele não estivesse mais lá. Clara abraçou os dois filhos. Dentro dela restava apenas um desejo: que o filho de sua irmã ainda estivesse vivo, em algum lugar, esperando ser encontrado. Clara sentava sozinha na sala, à sua frente uma xícara de chá já fria e uma folha de papel com anotações tremidas feitas por ela mesma, e sinais suspeitos. Cada linha era como uma agulha no peito, cada palavra uma pergunta sobre por que não enxergou antes. Saiu de casa 3 vezes à meia-noite nas 2 primeiras semanas de junho. Sempre trancava o escritório, mesmo com a casa vazia. Queimava papéis dizendo que era para limpar papelada velha. Se assustou quando viu Caio perto da garagem. Falava ao telefone cochichando, ia pro quintal várias vezes à noite. Clara suspirou, pegou o celular e abriu uma gravação feita por Lúcia, em segredo, uma semana antes do desaparecimento de Henrique. Rodrigo dizia ao telefone: se ele abrir a boca, essa casa acaba. Tenho que fazer alguma coisa. Ele sabe demais. Clara desligou o aparelho, as mãos tremendo. A voz de Rodrigo ainda ecoava em seus ouvidos. Cada pequeno momento que ela havia ignorado como bobagem, coisa de homem, agora voltava como assombração. Ela se lembrou de uma noite no início de junho. Henrique chegou tarde, com o rosto pálido e um arranhão longo no braço. Quando Clara perguntou:
ele respondeu com um sorriso forçado: não é nada, foi um prego. Naquele momento, Rodrigo saiu do quarto, lançou um olhar para Henrique, e o menino calou-se. Tudo parecia normal. Agora, ao lembrar, Clara queria gritar com si mesma: como você pôde ser tão cega? Lúcia entrou na sala com um copo de água. Toma, mãe. Não fica de estômago vazio. Clara assentiu. Você acha que se eu tivesse prestado atenção, se tivesse acreditado no Caio desde o começo, será que? Lúcia pousou a mão no ombro da mãe e não foi culpa sua. O culpado é ele. Nós confiamos na pessoa errada, mas agora a senhora está fazendo o que é certo. Clara fechou os olhos e se encostou no ombro da filha. Mas as lembranças não a deixavam em paz. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Caminhava pela casa, sob a luz amarela do abajur iluminando fracamente o corredor escuro. Parou diante da porta do escritório de Rodrigo, agora lacrado. Mais imagens voltavam como um filme em câmera lenta. Uma vez, entrou na sala e encontrou Rodrigo sentado, olhando fixamente para o computador. Na tela havia um plano de distribuição de madeira. Quando ele a viu, desligou tudo rapidamente. Clara perguntou: que madeira é essa que você está trabalhando à noite? Rodrigo respondeu ríspido: isso não te diz respeito. Fica fora disso. Normalmente, ela teria retrucado. Mas naquela época, Rodrigo dizia estar sob muita pressão, e ela cedeu. Em outra noite, ouviu Rodrigo gritar em um pesadelo: cala a boca. Se você falar, eu tô ferrado. Quando perguntou, ele apenas disse: um sonho maluco. Um sonho? Clara apertou os punhos. Foi até a garagem, onde a polícia havia encontrado o crachá escolar de Henrique. Antes de ser lacrada, Rodrigo sempre trancava a porta com um cadeado antigo. Uma vez, Caio entrou escondido para brincar e gritou. Quando Clara chegou correndo, o menino disse: tem barulho debaixo do chão. Rodrigo, furioso, deu um tapa em Caio. E Clara ficou em silêncio. A culpa apertava seu peito. Ela se lembrava do rosto vermelho do filho, dos olhos arregalados e cheios de lágrimas e do grito: eu não tô mentindo. Na manhã seguinte, Clara foi à delegacia, levando o caderno de anotações, a gravação e as cartas de Henrique que ainda estavam guardadas no quarto antigo. Rafael a viu e demonstrou surpresa. Dona Clara? Quero prestar mais depoimento. Sobre o que vi, sobre o que deixei passar e o que eu deveria ter feito antes. Enquanto isso, Rodrigo teve o direito de fazer uma ligação. Sentado na cela, esperava com o olhar perdido. Mas em vez de ligar para o advogado, discou para outro número, um telefone antigo do depósito de madeira, que ainda funcionava. Do outro lado da linha, uma voz masculina grave atendeu. Alô? Rodrigo sussurrou: estamos com problemas. Me prenderam. A voz respondeu fria: eu te avisei para não deixar rastros. Rodrigo engasgou: ele, estar vivo ou morto, eu nem sei. Só, não quero cair sozinho. A ligação foi encerrada. Rodrigo encarou a tela do telefone, ofegante. Ninguém viria ajudá-lo. Ninguém mais estava ao seu lado. Ele estava completamente só. À tarde, Clara foi chamada para depor formalmente na delegacia. Rafael perguntou: a senhora pode confirmar se, nos últimos 4 meses, o senhor Rodrigo apresentou comportamentos estranhos? Clara retirou o caderno do bolso. Anotei tudo. No início achei que eram só manias. Mas agora, sei que eram sinais. Laura anotava rapidamente. Rafael leu linha por linha e saía de madrugada. Queimava documentos. Sussurrava ao telefone. Ia sozinho à garagem. Teve uma vez em que o vi no quintal, como se estivesse ouvindo algo vindo do subsolo, completou Clara, a voz seca. Rafael assentiu. Obrigado. Incluiremos no relatório oficial. Naquela noite, Caio sonhou que estava sentado no meio da sala. Tudo ao redor estava escuro. Do chão, a voz familiar voltou a soar, fraca, entrecortada.
Tem alguém aí? O menino se esticou e sussurrou, Henrique. Caio, não, deixe, ele, a voz desapareceu aos poucos. Caio acordou sobressaltado, o corpo encharcado de suor. Lúcia o abraçou, tentando acalmá-lo, eu tô aqui. Já passou. O garoto encostou o rosto no ombro da irmã, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Na manhã seguinte, a equipe de perícia voltou ao local para revisar todo o sistema de ventilação que ligava o alçapão ao Jardim dos Fundos. Gustavo relatou. Tem uma saída bloqueada com cimento, mas há uma fenda. É possível que o som do alçapão passasse por ali durante a noite. Rafael assentiu, olhando para Caio, que brincava ali perto. O menino estava abaixado, com uma pedra na mão, riscando letras tremidas no chão, Henrique. Clara estava atrás, sem tirar os olhos do filho. Disse baixinho a Lúcia. Caio ouviu o chamado vindo da terra. Mas quem de nós ouviu o grito da própria consciência? Lúcia apertou a mão da mãe. A senhora fez o que era certo. Agora é hora de descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação pesada no peito, como se algo a oprimisse. Sentou-se em silêncio, a luz da manhã atravessando a cortina fina e dourando o quarto. Caio ainda dormia, as pernas encolhidas, o rosto colado ao ursinho já surrado. Clara puxou levemente o cobertor e desceu até a cozinha. Lúcia já estava acordada, servindo leite para as duas. Mãe, disseram que hoje vão decidir sobre a prisão preventiva do Rodrigo. Clara assentiu em silêncio. Na noite anterior, assinará um adendo ao depoimento, entregando tudo o que havia reunido durante os meses ao lado de Rodrigo, os comportamentos estranhos, falas ambíguas, telefonemas na calada da noite. Lúcia sentou-se ao lado dela. Tenho orgulho da senhora. A senhora não teve mais medo. Não se calou, não encobriu mais. Clara apertou os lábios e exalou devagar. Demorei demais, mas agora, não posso mais perder tempo. Enquanto isso, Mateus revisava a garagem com os técnicos da polícia. Sob luz intensa, descobriram uma parte da parede com tijolos desalinhados. Esse trecho foi removido e recolocado, disse Gustavo, iluminando de perto. Mateus assentiu. O rejunte é mais recente que o resto. Depois de um tempo, removeram os tijolos e encontraram um compartimento escondido. Dentro, havia uma bolsa cinza rasgada, contendo alguns pertences, um relógio de pulso, um cartão da biblioteca da escola, um pedaço de papel com um e-mail anotado e um pequeno caderno de couro. Laura folheou as páginas. A caligrafia era de Henrique, trêmula, infantil, mas determinada. Se alguém estiver lendo, meu nome é Henrique. Fui trancado aqui porque descobri que o tio Rodrigo estava contrabandeando madeira. Não sei que dia é hoje. Só sei que tenho muito medo. Se alguém encontrar esse caderno, por favor, me salve. Clara, ao terminar a leitura, quase caiu de joelhos. Ele pediu ajuda e ninguém escutou. Mateus colocou a mão no ombro dela, os olhos marejados. Mas agora as pessoas estão começando a ouvir. Na mesma tarde, a imprensa mais uma vez cercava a casa. Uma repórter chamada Valéria Nunes, do jornal Folha de São Paulo, forçava a passagem entre a multidão. Senhora Clara, por favor, há quanto tempo Rodrigo Moreira morava com sua família? A senhora já suspeitava de algo? Clara respondeu apenas uma frase, achei que conhecia quem estava ao meu lado. Mas às vezes, a escuridão mora no coração que a gente mais confia. Valéria assentiu, recuou e não fez mais perguntas. Em menos de uma hora, a frase viralizou nas redes sociais. Naquela noite, a família de Clara foi levada provisoriamente para a casa de parentes em Campos do Jordão, longe da imprensa. Lúcia arrumava as malas, enquanto Caio segurava seu caderno de desenho e um lápis. Mãe, posso levar meus desenhos? Quero desenhar o Henrique saudável. Clara sorriu levemente, acariciando o cabelo do filho. Pode, sim. E quero que você faça o desenho mais bonito. Lúcia se aproximou e sussurrou, mãe, vi a lista de hospitais da região. Acho, se ele estiver vivo, alguém já deve ter cruzado com ele.
Clara olhou para a filha, havia um brilho tênue em seus olhos. Amanhã vou pedir à polícia que amplie as buscas. Nenhuma possibilidade pode ser descartada. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um mês, Caio dormiu profundamente. Sem sobressaltos, sem gritos. Apenas a respiração tranquila preenchia o quarto em silêncio. Clara ficou sentada na varanda, olhando para o céu. A lua cheia pairava sobre Campos do Jordão. Mateus se aproximou e sentou-se ao lado. Já reformei centenas de casas. Mas nenhuma me marcou como a da senhora. Clara sorriu triste. Porque ela não estava só rachada no piso. Estava rachada por dentro das pessoas. Mateus apenas assentiu, em silêncio. Na delegacia, Rodrigo permanecia na cela, o olhar vago. No meio da noite, um policial de plantão passou e ouviu ele murmurar no escuro. Disseram que a voz não se ouve mais. O oficial espiou pela fresta da porta. Rodrigo estava curvado, as mãos segurando a cabeça, murmurando. Então quer dizer que ele foi embora ou alguém encontrou ele antes. Na central da delegacia, Rafael recebeu os resultados finais do laboratório. Abriu o envelope, leu rapidamente, e ficou paralisado por alguns instantes. O resultado era claro, o DNA do cabelo, sangue e unha coincidia totalmente com Henrique Silveira. Não havia mais dúvida. Rafael pegou o telefone e ligou para Clara, e confirmamos. Todas as amostras são do Henrique. Clara prendeu a respiração. E, alguém encontrou o corpo? Ainda não, Rafael respondeu lentamente. Mas também não temos nenhuma prova de que ele esteja morto. A voz de Clara se quebrou, obrigada por não desistir. No dia seguinte, a imprensa noticiou oficialmente: Rodrigo Moreira foi preso, acusado de cárcere privado, lesão corporal contra menor e ocultação de provas. A polícia de Campos do Jordão prometeu ampliar as buscas e colaborar com hospitais da região para localizar Henrique. A história da família de Clara se espalhou pelo país. O Hospital Santa Teresa, nos arredores de Campinas, guardava uma peça que ninguém imaginava estar relacionada ao caso que abalou Campos do Jordão. Numa manhã de segunda-feira, a enfermeira-chefe Ana Duarte assistia ao noticiário quando deixou cair a xícara de café. Na tela estava o rosto de Henrique, a velha foto da escola, junto da legenda: vítima de cárcere privado, condição de vida ainda desconhecida. Ana levantou-se num pulo e correu até o arquivo hospitalar. Em apenas 15 minutos, encontrou o prontuário registrado como o paciente não identificado 0407, um jovem levado por um desconhecido há 4 meses, em estado de desnutrição severa, desidratação e sinais de transtorno mental leve. O médico plantonista da época, Dr. João Martins, foi chamado por Ana. Ao revisar o dossiê, ele murmurou: "Meu Deus! Então era esse menino." Imediatamente, notificaram a polícia local e fizeram contato com o delegado Rafael Mendes em Campos do Jordão. A ligação chegou à mesa de Rafael às 10 horas da manhã. Alô? O senhor é o responsável pelo caso Rodrigo Moreira? Sim. Acreditamos que encontramos o Henrique. 2 horas depois, Clara, Lúcia e Caio foram levados à sede da Polícia Central de Campos do Jordão para confirmar. Rafael os recebeu com um semblante completamente diferente, os olhos brilhavam, os lábios firmes pela emoção. Precisamos da confirmação presencial. Mas há um ponto certo: o sangue, DNA e uma cicatriz no cotovelo coincidem perfeitamente com os registros de Henrique Silveira. Lúcia chorou e abraçou a mãe. Clara não disse nada. Apenas apertou a mão da filha e se abaixou para abraçar Caio. O menino olhou para cima e perguntou baixinho: "Mamãe, o Henrique tá vivo mesmo?" Clara sussurrou: "Sim, filho. Ele está vivo." A polícia os levou ao Hospital Santa Teresa em uma viatura especial. O doutor João Martins os esperava, com o olhar preocupado mas aliviado. "O menino está se recuperando bem. Mas ainda tem medo de luz forte, sons altos. Pode não reconhecer vocês imediatamente." Clara assentiu. Pegou a mão de Lúcia e entrou com ela no quarto. Caio ficou do lado de fora,
por orientação médica. Na cama, havia um menino magro, com o cabelo longo e despenteado, olhos fundos e pele pálida. Mas quando Clara se aproximou, Henrique lentamente abriu os olhos. Lúcia soluçou: "Vê, Henrique, sou eu, a Lúcia." Henrique olhou fixamente, o olhar turvo diante subitamente ganhou vida. Ele balbuciou: "Lúcia." Clara começou a chorar, ajoelhou-se ao lado da cama e abraçou o sobrinho, filho de sua irmã, que ela achava que nunca mais veria. "Sou eu, querido, sou sua tia." Henrique desatou a chorar, as mãos trêmulas agarradas aos ombros dela, como uma criança com medo do escuro. Eu tentei chamar, mas ninguém escutava. Clara o apertou com força e a tia escutou: "Meu amor." A tia escutou. Naquele mesmo dia, durante o interrogatório complementar, Rodrigo foi forçado a encarar uma verdade inegável: Henrique estava vivo. O advogado dele, o Sr. Mariano Figueiredo, havia acabado de receber a notícia do escritório de Rafael. Ele desligou o telefone, olhou para Rodrigo e disse: "Acabou para nós." Rodrigo ficou paralisado. "O garoto está vivo?" Mariano assentiu. Ele contou tudo. Desde que foi preso até ser salvo por alguém, desde a última luz que viu até o som dos seus passos se afastando no chão, sem nunca voltar. Rodrigo riu como um louco: "Eu achei que ele estivesse morto. Achei que o tinha enterrado no silêncio." Mariano se levantou, juntou os documentos. "Não há mais nada a ser argumentado. O melhor que você pode fazer agora é confessar." Rodrigo olhou para as próprias mãos, onde ainda havia uma marca roxa. Sussurrou: "Eu só queria assustá-lo. Só por alguns dias." Como tudo pôde chegar a isso? Uma nova testemunha foi confirmada: Abel Ribeiro, um homem em situação de rua que vivia próximo ao galpão abandonado perto da oficina São Pedro. Foi ele quem salvou Henrique, após ouvir gemidos fracos durante uma noite de chuva forte. Abel foi convidado a ir até Campos do Jordão para testemunhar. Entrou na sala de audiências com o corpo alto e magro, os cabelos desgrenhados e o casaco puído. Mas sua voz era clara, firme. Eu ouvi uma voz vindo debaixo da terra. Bem fraca. Levantei a tampa do alçapão e vi o menino lá, quase sem respirar. Peguei ele nos braços e corri. Não chamei a polícia porque já tive problemas com a justiça. Eu só queria ajudar sem me meter em encrenca. Rafael assentiu: "Mas graças ao Senhor, o garoto sobreviveu." Abel olhou para as próprias mãos, em silêncio: "Eu só pensei, se eu não fizesse nada, ele ia morrer. E eu não suportaria viver comigo mesmo." O caso de Rodrigo Moreira foi oficialmente encaminhado ao Tribunal de Campos do Jordão. As acusações incluíam cárcere privado, lesão corporal grave contra menor de idade, falsificação e ocultação de provas, destruição de evidências físicas na cena do crime. O promotor responsável foi o Sr. Emílio Tavares, conhecido por sua rigidez em casos de abuso infantil. Em sua declaração de abertura, ele disse apenas: "Este não é apenas um caso de cárcere. É uma crueldade disfarçada de família. Um silêncio que mata lentamente." Clara foi convocada como testemunha. Em pé diante do tribunal, ela encarou Rodrigo e falou com firmeza: "Ele fez o filho da minha irmã viver na escuridão, literal e figuradamente. Fez com que eu duvidasse do meu próprio filho. Destruiu a minha família. E eu me calei por tempo demais." Rodrigo mantinha a cabeça baixa. Não olhava para ninguém. Não dizia uma palavra. Naquela noite, Caio recebeu permissão para visitar o primo. Entrou no quarto do hospital com um desenho que havia feito em duas pessoas sob um céu azul, uma estendendo a mão para puxar a outra do chão. Henrique olhou e as lágrimas escorreram por seu rosto. Ele sussurrou: "Foi você quem me salvou." Caio não respondeu. Apenas caminhou até o primo e o abraçou com força. Na manhã do julgamento, o Tribunal do Júri Popular de Campos do Jordão estava completamente lotado. Não havia um único assento vazio para o público.
Do lado de fora, dezenas de repórteres esperavam com microfones, câmeras e equipamentos de transmissão ao vivo. Placas com os dizeres "O Justiça para Henrique" eram erguidas sob o céu cinzento. Dentro da sala, Clara sentava-se na primeira fila, segurando forte a mão de Lúcia. Caio ficou em casa com Dona Cecília, ninguém queria que o menino presenciasse aquela cena. Henrique estava entre dois enfermeiros, ainda pálido, mas mais alerta. Seu olhar era estranhamente sereno. Rodrigo Moreira foi levado à sala do julgamento usando o uniforme cinza de detento, com as mãos algemadas. Seu rosto estava abatido, o queixo por fazer, os olhos fundos. Já não havia vestígios do homem confiante e arrogante dos primeiros dias. O juiz Alexandre Ferreira, conhecido por sua severidade e imparcialidade, tomou assento na cadeira principal. Após a apresentação de todas as provas por parte do promotor Emílio Tavares, os depoimentos de Henrique e Clara, o mapa da cena, amostras de DNA, diários, gravações telefônicas, o testemunho de Abel Ribeiro e imagens das câmeras da vizinhança, ele concluiu: o réu deteve intencionalmente a vítima, um menor de idade, em condições sem alimento, água ou luz, por vários dias consecutivos. Isso constitui uma agressão deliberada ao direito à vida. Quando teve a oportunidade de reparar, o réu optou por ocultar, destruir provas e culpar terceiros. Isso não é mais erro. É crime consciente. A defesa não tinha mais argumentos. Rodrigo continuava com a cabeça baixa, em silêncio. Quando o juiz perguntou: o réu tem alguma última palavra, ele apenas balançou levemente a cabeça. O juiz Alexandre Ferreira bateu o martelo 3 vezes. Pelos crimes mencionados, este tribunal condena Rodrigo Moreira a 17 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a indulto, e o obriga a indenizar a vítima por danos físicos e psicológicos. Na plateia, o ar parecia suspenso. Alguns aplausos contidos se fizeram ouvir. Henrique fechou os olhos, os lábios comprimidos. Clara sussurrou: a justiça finalmente chegou. Naquela tarde, Rafael levou Clara, Lúcia e Henrique a um lugar especial, o Centro de Recuperação Psicológica para Adolescentes O Estrela, um espaço tranquilo em meio a pinheiros no sul da cidade, onde Henrique receberia cuidados especiais nos próximos 6 meses para sua reabilitação física e emocional. Ele ainda poderá visitar a casa aos fins de semana, Rafael disse a Clara. Mas este é o melhor lugar para ele agora. Henrique olhou ao redor do amplo local, paredes pintadas de branco, gramado verde e um pequeno jardim cheio de cores vibrantes. Ele perguntou em voz baixa: aqui, e não tem tranca, né? Clara o abraçou. Ninguém vai te prender de novo. Todas as portas aqui estão abertas, se você quiser. Lúcia se aproximou e colocou nas mãos de Henrique um caderno novinho em folha. Você costumava escrever diário. Agora eu acho que devia continuar escrevendo. Mas desta vez, escreva sobre as coisas que te fazem feliz. Henrique sorriu levemente, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez após 4 meses vivendo na escuridão. Durante o tratamento, Henrique começou a retornar ao mundo. Passou a comer melhor, aceitava sair para caminhar e até participou de uma sessão de terapia em grupo. Numa delas, contou: teve uma noite em que sonhei com o Caio sentado no chão, com o ouvido colado e os olhos fechados. Eu me esforcei para chamar: você me ouve? E eu vi meu ursinho de pelúcia, deitado do lado dele. O grupo ficou em silêncio. Uma menina de cabelos cacheados chamada Marisa, também paciente, perguntou: e quando você acordou? Henrique sorriu de leve. Quando alguém arrombou a tranca do porão e me puxou de lá, e o cheiro da chuva da noite e o vento frio, e naquele momento, tudo isso cheirava tão bem. Em casa, Caio já não acordava mais assustado durante a noite. Costumava escrever cartas simples para Henrique. O que você mais gosta de comer? Quando você volta? O gato do vizinho ainda tá bem gordinho, viu? Clara e Lúcia estavam focadas em reformar a casa. Mateus ajudou a família a colocar novo piso na sala, demoliu todo o antigo porão e selou as aberturas de ventilação. Ele disse: a gente não precisa manter a ferida aberta. Mas também não pode esquecer que ela existiu.
Numa manhã, quando a luz do sol entrou pela janela da sala, Caio apontou. Ele vai adorar essa parte iluminada. Lúcia riu. Então vamos colocar aqui um vasinho de cacto. Ele gostava dessas plantas espinhentas. Após 6 meses, Henrique recebeu permissão para passar uma semana em casa. Ele entrou devagar, como quem pisa num lugar antigo, mas agora iluminado. Na sala, Caio correu até ele e o abraçou com força, sem soltar. Henrique sorriu radiante. Você continua magrelo. Caio fez careta. E você continua branco que nem um fantasma. A casa inteira caiu na risada. Clara, um pouco afastada, observava os meninos, acariciando o batente recém-pintado de branco da janela. Em seus olhos havia gratidão e serenidade. Naquela noite, toda a família se sentou à mesa pela primeira vez depois de muitos meses. Havia frango assado, batatas e a sobremesa preferida de Henrique, um bolo de pão de ló. Lúcia serviu suco de laranja e sorriu. Esse era o prato que você matava a aula só para comer, lembra? Henrique fez uma expressão séria de brincadeira. Não se fala mal dos outros na frente de criança. Caio retrucou. Mas foi você que escreveu meu nome na parede, lembra? Clara caiu na gargalhada. Chega. Vamos comer antes que esfrie. Ao cair da noite, Henrique deitou-se no antigo quarto, agora totalmente reformado. Olhou para o teto e sussurrou baixinho. Obrigado, e a quem ouviu meu chamado. Sob o novo piso, não havia mais sons vindos de baixo. Mas dentro de Henrique, o único som que permanecia era o da vida. No último dia da semana de folga, a família inteira o acompanhou até a estação. Henrique voltaria ao Estrela por mais 2 semanas para concluir o tratamento. Clara o abraçou forte. A tia vai te visitar todo fim de semana. Prometo. Lúcia colocou discretamente em sua mão outro caderno, dessa vez um sketchbook em branco. Desenhe seu mundo de novo, mas desta vez visto de cima, não debaixo do porão. Caio entregou o desenho mais recente, os 2 irmãos em cima do telhado, com a frase abaixo. Ninguém é esquecido se ainda houver alguém que escute. Henrique subiu no trem, olhou para os 3 na plataforma e sorriu. Com o fim do caso, o policial Rafael recebeu uma medalha de honra da província de Campos do Jordão por sua atuação exemplar na investigação. Durante a cerimônia, ele disse apenas uma frase. Nós apenas cumprimos nosso dever. Mas os verdadeiros heróis são uma criança de 7 anos e um menino que nunca deixou de ter esperança. A medalha foi entregue a Caio Silveira, o menino que ouviu um chamado que o mundo inteiro ignorou. Essa história é um lembrete profundo de que, às vezes, a verdade está bem debaixo dos nossos pés, esperando para ser ouvida. Que uma criança pode enxergar o que os adultos ignoram. E que o silêncio e a indiferença de quem mais amamos podem matar a esperança. Mas também nos mostra que o amor, a coragem e a fé podem salvar uma vida, podem puxar alguém de volta da escuridão. A justiça não nasce de milagres, mas da decisão de não desistir, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Acredite nas crianças. E escute com o coração. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.